Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula de História e hoje nós vamos estudar a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. E qual que é o contexto, né, em que acontece a Revolução Cubana? Nós temos aí um processo chamado de imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina. Imperialismo a gente entende, né, como essa influência que os Estados Unidos sempre quis exercer sobre os países da América Latina, que nós já estudamos em outros momentos da história. Esse imperialismo norte-americano se fortaleceu ainda mais com a Guerra Fria, como nós também já estudamos, né? Então, a ilha de Cuba, ela foi colonizada pelos espanhóis e só alcançou a sua independência em 1898, ou seja, bem depois que os outros países, né, que as outras colônias espanholas aqui na América, né? E logo após a sua independência, Cuba já começou a sofrer intervenções dos Estados Unidos na sua política, né? Havia lá um presidente, né, chamado Fulgêncio Batista. Ele governou Cuba de forma ditatorial, né, ele era um ditador. Ele governou de 1933 até 1940 e depois, né, fez um intervalo aí depois de 1952 até 1959. E ele atendia aos interesses dos Estados Unidos. Então ele era um presidente ditador aliado dos Estados Unidos. E durante o seu governo, a desigualdade social e a exploração dos trabalhadores aumentou muito em Cuba, tá certo? Então, houve lá um grupo, né, de revolucionários. Esse grupo era liderado por Fidel Castro, né? Então ele e seus companheiros planejaram um golpe, né, para derrubar o governo de Fulgêncio Batista e implantar um governo mais voltado para os interesses do povo cubano. Então eles tentaram, né, um primeiro golpe revolucionário no dia 26 de julho de 1954. Essa tentativa de golpe não deu certo. Os líderes foram presos ou exilados para o México, né? Esses que foram exilados para o México, lá eles planejaram um novo movimento, né, um novo golpe. E dessa vez eles passaram a contar com o apoio de um médico argentino que ficou muito famoso, né, chamado Ernesto Che Guevara. Em 1959, então, eles conseguem tomar o poder, né? Eles organizam uma revolução armada, conseguem o apoio da população cubana e com o apoio da população cubana eles tomam o poder, né? Uma vez assumido o poder, em 1959, eles iniciam, né, um processo de reforma agrária e de nacionalização das empresas e dos bancos estadunidenses, né? Então tinha lá as empresas, né, os bancos que pertenciam aos Estados Unidos, né, eles nacionalizam, agora eles passam a pertencer a Cuba, ao governo cubano, né? E em 1961 Cuba, né, se declara um país socialista, alinhando-se à União Soviética, né? Então agora passa a ser aliado da União Soviética, que passa a oferecer apoio a Cuba e ao governo cubano, beleza? Nesse ano o exército americano tenta invadir a ilha, né, para retomar o poder, mas não consegue. Em 1962 acontece a chamada crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? A União Soviética sempre quis, né, mostrar a sua força, o seu poder militar sobre os Estados Unidos. Então uma das formas que eles acharam foi colocar mísseis na ilha de Cuba, lembrando que a ilha de Cuba fica bem próximo ali dos Estados Unidos, né? Como vocês vão ver no mapa que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então a União Soviética coloca mísseis em Cuba. E esses mísseis, claro, né, podem alcançar os Estados Unidos, né? Então cresce aí uma tensão, né? Agora a União Soviética tem mísseis apontando para os Estados Unidos e pode lançar esses mísseis a qualquer momento. Isso gera uma crise, né? Só que aí depois de algumas negociações, né, os soviéticos resolvem tirar os mísseis de Cuba. Na verdade, a União Soviética ofereceu apoio a Cuba, né, justamente com esse interesse de ter lá uma base militar próxima dos Estados Unidos, né, por caso de uma guerra, né, tem ali um território próximo aos Estados Unidos para poder colocar os mísseis. Então, foi exatamente o que aconteceu, né? Depois disso, a relação entre Cuba e Estados Unidos nunca voltaram à normalidade, sempre foram países inimigos, né? Os Estados Unidos impôs, aliás, um bloqueio comercial à ilha, então nada dos Estados Unidos pode ser vendido para Cuba, nada de Cuba pode ser vendido para os Estados Unidos e para os países aliados, né? No governo de Barack Obama, tentou uma reaproximação, né, entre os Estados Unidos e Cuba, mas depois, agora, né, com o governo Trump, essa reaproximação ela foi rompida mais uma vez, né, e as relações comerciais, mais uma vez, né, estão rompidas entre os Estados Unidos e Cuba. Desde a Revolução, né, em 1959, Cuba vive uma ditadura comunista, né? Fidel Castro
que foi lá o líder da Revolução, né? Ele governou o país, governou a ilha, né, de 1959 até 2008. Então, teve aí 50 anos, né, quase 50 anos do governo só, né, de Fidel Castro. E ele deixou o governo e passou o mandato para o seu irmão, Raul Castro, que desde 2008 até hoje é quem governa a ilha de Cuba. Tá certo? Então é um dos poucos países do mundo que ainda resistem, que ainda resiste, né, numa ditadura comunista. Né? Então, desde lá da Revolução de 59 até hoje, é um país muito fechado comercialmente, né? Extremamente pobre, né? Não conseguiu se desenvolver. E é isso, né? Então essa foi a Revolução Cubana. Para ajudá-los nesse estudo, façam aí as atividades da página 13, né? A gente já tinha passado essas atividades, com isso nós encerramos o nosso capítulo. Nós vamos corrigir as atividades na nossa próxima aula transmitida, que é quinta-feira. Até lá, bons estudos.